Vamos para o nosso, acho que penúltimo estudo dessa série. Esse assunto ele é bastante vasto, tem ainda outros temas que podem ser abordados, mas eu acho que que eu considero as mais importantes de analisarmos, até permitindo o Senhor, na próxima quinta-feira. Nós já estamos falando, estudando sobre práticas devocionais. Práticas devocionais, mais uma vez lembrando, são práticas que os cristãos precisam ter na sua vida como cristãos. São coisas muito comuns, são coisas bem muito faladas, assim, no nosso linguajar de crentes. A gente sempre fala dessas coisas, como leitura da Bíblia é uma prática, a prática da oração é muito importante. A gente sempre comenta isso, a prática da confissão, a prática da confiança, e assim vai. Vários temas, ou várias coisas importantes, palavras na Bíblia Sagrada que nos dizem que devemos praticar como crentes. Cada pessoa que tem uma filosofia, ou que tem uma meta de vida, ou que tem uma profissão, ele praticamente vive em torno das palavras próprias. Quem trabalha como pedreiro, vira e mexe, está falando em palavras e termos próprias de um pedreiro, como fala de rebocar, como é que fala, quando está alisando com aquela desempenar, né? Então são palavras assim, bem próprias. Um relojoeiro está sempre falando balanço, falando de coroa, fala de vários termos, troca de bateria, troca de pulseira, né? E assim vai. Quem trabalha com caminhão, quem trabalha com motoniveladora, quem trabalha, cada um tem o seu linguajar. Mas assim, se todos esses profissionais são cristãos, além daquelas palavras bem próprias da sua profissão, também tenha associado a eles a expressão usada como cristãos. E essas fazem parte das nossas práticas, né? O que nós falamos, como vivemos, fazem parte de nossas práticas. Hoje nós vamos falar sobre a prática da alegria. Prática da alegria. Que tema bom, né? Que assunto interessante, né? Praticar a alegria. Quando nós passamos um dia alegre, então no final da tarde nós estamos radiantes, quando tudo dá certo, no final do dia a gente está esbanjando felicidade, alegria, a gente está de bem com todo mundo, de bem com todas as coisas. E a prática da alegria, ela precisa de ser também ensinada, porque muitos
ao se tornarem cristãos, deparam com uma vida totalmente diferente. Totalmente diferente. A princípio, quando ele se converte, tem aquela alegria assim, que nada segura, né? Está sempre sorrindo, sempre contente, ele conta para os outros, ele mostra para os outros, suas atitudes são, você olha para ele assim, parece que há uma novidade no seu olhar, nas suas palavras. Mas existem algumas coisas que ele não contavam com elas no caminho do caminho. E daí aparecem então algumas coisas assim muito complicadas, muito difíceis, que podem às vezes, se não tiver avisado, se esse crente não está sendo discipulado adequadamente, ou não está sendo informado dessas coisas, então ele pode levar a alguns choques, né? Assim é a vida cristã. Mas antes de continuar, precisamos de que o Senhor nos oriente, nos ajude para meditar e pensar sobre esse tema, muito importante. Então gostaria de curvássemos nossa cabeça e falássemos mais uma vez com o Senhor. Santo Deus, primeiramente queremos externar nossa fragilidade, nossa incapacidade, ainda mais de tratarmos de assuntos espirituais, casos que emanam da Tua Palavra, e queremos, Senhor, dizer que em nossas fraquezas não merecemos estar fazendo o que fazemos, mas por Tua graça, Senhor, e pela Tua ordenança, e pela Tua direção, pela direção do Teu Santo Espírito, é que queremos aprender nessa noite sobre a alegria. Que saibamos, ó Deus, exercitar este tema tão importante em nossa vida, como crentes, e viver realmente dias de muitas bênçãos que o Senhor tem preservado para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Estamos na Tua dependência, Senhor. Amém. Muito bem. Então nós temos ali prática da alegria, né? Eu tive um colega na faculdade que ele se gaba de ter sido o criador daquele sujeitinho, daquela carinha ali, né, que hoje é conhecido por todo lado aí. Mas ele fala que foi ele que criou, e tanto que os temas das palestras dele, ele é um palestrante de assuntos motivacionais para empresas. Estou tentando lembrar o nome dele aqui, talvez até tenha ouvido já dele. Mas ele disse que criou essa carinha. E realmente ela é fantástica. Realmente só de olhar para ela assim, você já quer imitar, né? Só de olhar para ela, você já faz assim também. Por quê? Quando você faz assim, você está rindo. Quando você faz assim, você está triste, né? Você fecha a cara, você faz o desenho para baixo. Então, mas vamos buscar um pouco mais fundo os motivos da palavra de Deus, para que tenhamos essa prática em nossa vida de cristãos. Creio eu que um dos motivos pelos quais o Senhor nos chamou, para sermos seus filhos, é porque nós não estávamos com aquela carinha. Nós estávamos do contrário, por causa do quê?
por causa que estávamos longe do Senhor, afastados de Deus, afastados da sua graça e vivendo sob a dura escravidão de um mundo tenebroso. Assim viveu Israel, e muitas vezes eles clamaram ao Senhor porque eles não suportaram o peso que era serem escravos. À semelhança do homem pecador também, que vive nessa mesma condição de tristeza, de agonia, de angústia, vivendo, buscando alguns momentos de alegria em algum lugar, né? Na verdade, a alegria ela não é só uma opção de vida, né? Ela é uma ordem de Deus para o seu povo. Eu posso me decidir ser alegre, mas além disso, Deus também Ele deixou ordens para o seu povo e deu condições e motivos para que seu povo fosse um povo alegre. Nós vamos ver em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, o primeiro texto. Depois Filipenses 4, 4. Gostaria que alguém lesse todo o versículo do capítulo 8, versículo 10. Vamos lá, leia aqui para nós. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E nós temos em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos ou regozijai-vos. São versões diferentes que nós temos sobre esse versículo na Bíblia. Então, para muitos a alegria às vezes é uma situação. Hoje, aí no final de semana, sob o efeito de muitas coisas, mas para o crente às vezes ele não ser uma pessoa alegre, não ser uma pessoa feliz, constitui até numa falta de testemunho. Uma pessoa que está sempre de cara fechada, sempre de cara amarrada, ele não transmite, não dá uma boa ideia, né, daquilo que ele tem, ou aquilo que ele diz que tem. É uma incoerência falar, né, que é uma pessoa cristã, que tem a salvação, que tem o Senhor Jesus Cristo, mas não demonstrar alegria em seu coração. Então, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor tem ensinado no livro do Salmo, dos profetas, né? Mas aí vem-nos então uma pergunta. Na época de Neemias, eles estavam vivendo uma desolação, os muros caídos, não tinha governo, a palavra de Deus, ou a leitura da palavra de Deus também tinha sido abandonada, até que o Senhor levantou Esdras e Neemias e reconstruiu tudo, os muros, levantou novamente o culto, e aí veio então grandes festas, alegrias, e a alegria deles era muito grande mesmo. Eles cantavam, ouviram a palavra do Senhor. Mas e como é ser alegre agora no meio de uma desolação? Como que é possível ser alegre no meio de uma desolação? Abacuque capítulo 3, versículo 17 até o 19. Quem encontrar que tiver uma voz forte, por favor, leia. Eu estou com o texto na mão, mas eu quero que outros irmãos participem da leitura.
Abacuque 3, versículo 17 a 19. Tem. Aqui ele está apresentando situações difíceis. Figueira não floresce, não tem fruto de uvas, né? O produto da oliveira decepcionou, né? Os campos não têm mantimento, ovelhas, né, são arrebatadas, não há gado nos currais. Como ser alegre numa situação dessa? Eu imagino quem tem uma fazenda que produz e vive da produção da sua lavoura. Podemos pensar em qualquer um, tanto no lavrador pequeno quanto no grande. A sua profissão, o seu trabalho ali. Mas em determinado ano, ele parece que vai tudo bem quando vem uma geada e acaba com toda a produção. E aí, como ser alegre numa situação dessa? Quando está tudo bem na minha vida, na minha saúde, está tudo bem, de repente vem uma enfermidade. Como ser alegre numa desolação assim? Quando a Priscila cantou que o melhor lugar do mundo é aqui, é aos pés do Salvador, porque certamente ela pensou que enquanto estava vendo o seu marido ter que passar na cirurgia lá, sofrendo de dores, ela sentiu que o melhor lugar é estar ao pé do Salvador. Por quê? Ainda que, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no quê? Olha só, onde ele busca a palavra: no Deus da minha salvação. Este é o motivo da sua alegria. É isso que constitui a alegria de Abacuque, porque apesar de todas aquelas coisas, de todas aquela desolação, ele sentia segurança e salvação em Deus, no Senhor. No versículo 19 diz que o Senhor Deus é a minha força. Nós vamos ver alguns personagens, mas nós vimos a desolação na vida de Jó. Como que alguém pode ser feliz, ser alegre, estando preso numa cadeia, injustamente? Quando se está justamente, fica-se triste, mas conscientemente ele tem até uma certa tranquilidade. Tá certo, eu fiz mesmo, e o seu consolo é a punição. Mas quando é alguém que não está ali justamente, mas preso nos troncos, sendo considerado como um criminoso, como que alguém que está preso, além de ser alegre, cantar na prisão e ainda exortar os crentes a serem alegres? Como que isso pode? Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, que nós lemos: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E ele diz, no versículo 11 a 13 diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a viver contente com o que tenho, ou contente em toda e qualquer situação. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Mas ele disse que posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Apesar de ter essas oportunidades de desgaste, de estar abatido, ou de, ao invés de fartura, faltar tudo, ao invés de abundância, padecer necessidade, ele ainda assim tinha alegria estar preso numa determinada situação que ele diz que considerava como motivo de alegria o passar pela provação. Então nós estamos entendendo que parece-me que na vida do crente há um misto. Sim. Sim. Salmo 7, 4. É 4, 7? 4, 7. Deixa eu ler esse aqui. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Eles têm tudo isso, mas mais alegria me puseste. Então nós vamos entender daqui a pouco por que apesar de tudo isso, podemos ter alegria, né? Nós temos uma resposta aqui. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver contente em todo o tempo, e ele expressou: tudo posso naquele que me fortalece. Agora, nós podemos encontrar algumas expressões sobre a alegria muito importantes, muito interessantes. Vários casos de definição de alegria, né? Ali nós temos uma descrição bíblica da alegria. No livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, nós temos lá, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo, vou ler 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram o quê? A abundância de alegria. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. No meio de muita prova, também abundância de alegria. Nós vemos também que no Salmo 16, versículo 11, uma outra expressão sobre a alegria. Salmo 16, versículo 11. Exatamente. Na minha Bíblia diz fartura de alegrias, ou abundância de alegria. No texto anterior nós lemos sobre a abundância, que fartura de alegrias. Então, nós vamos ver que a alegria foi partilhada por muitas pessoas e agregada a certas expressões que dizem respeito somente a pessoas que viveram, experimentaram aquela alegria. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, 3 a 8, nós temos ali uma outra forma, uma outra qualificação para a alegria. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 8, diz assim. Aliás, quem que pode ler? Eu estou só com o versículo 8 aqui.
Exatamente. Está se referindo à expectativa do Senhor Jesus Cristo, que diz: ao qual não havendo visto a mais, e no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então a alegria ela pode se manifestar em nós de diversas formas. Em Isaías capítulo 51, versículo 11, o versículo diz assim, Isaías 51, 11: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Então são expressões, nós vamos encontrar muitas expressões a respeito da alegria na palavra de Deus. E nós precisamos de verificar se alguma delas não está acontecendo em nossa vida. E que isso nos desperte para que vivamos esta alegria, experimentemos essa alegria. Nós temos onde buscar, nós temos como buscar, nós sabemos aonde que é a fonte. E qual é a fonte dessa alegria? O irmão Marinho leu o versículo de Salmo 4, versículo 7 agorinha, que diz: mais alegria me puseste no coração. Quem pôs? O Senhor. O Senhor colocou. Então eu gostaria de que fixássemos essa ideia agora da fonte. A fonte. Não a fonte aquela que está aparecendo por cima da terra, mas da onde está saindo aquela água que está por cima da terra ali. A fonte é mais profundo, é mais embaixo. Vamos pensar nos lençóis. Ali tem um reservatório muito grande de alegria. Nós lemos no Salmo, no Salmo 16, versículo 11, né? Ali nós vamos ouvir sobre a verdadeira origem da alegria. Gostaria de ler do versículo 11, versículo 4, aliás, o Salmo 11, 16, 11, depois o Salmo 43, 4, Salmo 90, 14, e depois Eclesiastes 2, 26. Isso. Então nós vemos aqui que na presença de Deus há fartura de alegria. No Salmo 43, versículo 4, nós temos uma outra forma de dizer, que diz assim, Salmo 43, 4: então direi ao altar de Deus, então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria. Irei a Deus, ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria. No Salmo 90, versículo 14, corrida bíblica, Salmo 90, verso 14. Na benignidade do Senhor também há alegria. Já esse ponto precisa um pouco de consideração de nossa parte, de buscarmos, de conhecer aonde Deus está apresentando e mostrando a sua benignidade. O Senhor mostra a sua benignidade em nossa vida constantemente. E isso às vezes nos passa despercebidos, porque ela é uma rotina na nossa vida, ela está ali todas as horas, todos os dias, a benignidade de Deus. E ali nós vemos motivos, ou nós vemos que a alegria de Deus
está saindo dali. Também nós vamos ver que a alegria está no coração do homem bom aos olhos de Deus, como está em Eclesiastes capítulo 2, verso 26, porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Então, da onde que nós vamos tirar a alegria? Mas além disso, além de sabermos que o Senhor é a fonte de toda a nossa alegria, e que a nossa alma só é feliz se ela estiver ligada a Deus, mas existem ligadas nessa fonte, nós temos algumas minas. Nós falamos agora de uma fonte onde jorra a alegria, mas existem algumas minas que estão ligadas nessa fonte. A mina é exatamente aonde aflora na terra, né? Quem conhece, quem já viu uma mina, né, lá na Chapada dos Guimarães, tem um lugar lá que tem uma mina grande, chamada Olho d'Água. Não sei se alguém já foi ver essa mina lá. E assim, de vez em quando, a gente passando na estrada, a gente vê mina assim, na beira, saindo da... Ali está saindo água, mas de lá de um lugar que tem muita água. Vamos ver rapidamente essas minas que necessariamente estão ligadas à pessoa de Deus. Deus que é a fonte de toda a alegria. No livro de Gálatas capítulo 5, verso 22, nós lemos que a alegria é o quê? Fruto do Espírito. Então, quando o crente tem o Espírito de Deus, e quando o crente está cheio do Espírito de Deus, também ele transborda naturalmente em sua vida, em suas palavras, ele transborda alegria. Ele vive a alegria. Em 1 Tessalonicenses também nós lemos o capítulo 1, versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito. Eu não sei se os irmãos já perceberam que em várias palavras, vários textos que nós lemos, sempre o jorrar, o aparecer a alegria, a felicidade ou bem-estar, sempre está ligado a algum sofrimento também. Está ligado, às vezes, à tribulação, às vezes está ligado à angústia. E aqui nós vemos que, feitos nossos imitadores e recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Somente com o gozo do Espírito Santo que podemos ter alegria no meio das tribulações. Uma outra mina de alegria está no fato também de sabermos, como o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 10, 20, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso deve trazer alegria no cristão. Mas vós não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então nós vamos tirar, veja só, aonde que nós podemos encontrar e buscar alegria. Nós temos ali então o que? As minas que nos trazem alegria. São muitas expressões na Bíblia que vêm nos trazendo assim motivos para alegrar. Nem sempre essas alegrias vêm assim caindo, vamos dizer assim, caindo na nossa mesa, caindo na nossa casa, caindo no nosso dia. Mas é preciso buscar. Por isso que ela é uma prática. É algo a ser buscado. Alegria é algo que Deus incentiva e orienta e manda que busquemos.
Essa semana eu estava falando com o irmão Miguel, acho que foi logo, não sei se foi na segunda ou na terça-feira, ele me ligou. E ele disse que estava lá, como que é o nome da cidade lá, Moisés? Bria Norte, que estava trabalhando lá, ele mais o irmão Mazinho. E chegou num dia que acabou o material, então eles estavam voltando para casa para passar uns dias. Mas antes disso, ele esteve que, parece que ele teve que fazer, esteve conversando num determinado lugar lá, acho que não sei se num posto, e perto de uma borracharia, onde tinha um borracheiro sentado lá dentro, no cantinho lá. E conversando ali com aquelas pessoas que estavam atendendo, ele falou que estava na cidade trabalhando e que ele era um crente no Senhor Jesus Cristo. Aí ele começou a contar da vida dele, como que ele era antes, como que era a vida dele, que vivia na bebida, que ele vivia uma vida assim, até entre drogas, e a vida dele era bagunçar. E a vida dele era muito triste com aquele jeito. Até que um dia o Senhor Jesus Cristo salvou a sua vida e que hoje ele vive muito mais feliz. Hoje ele é uma vida totalmente mudada. Muito bem, aquilo passou. Depois, mais tarde um pouquinho, ele estava sozinho perto da borracharia. O borracheiro chegou perto dele e falou assim, disse para ele que queria conversar com ele, porque ele estava ouvindo aquela conversa que ele estava tendo. Rapaz, esse é o meu problema, eu preciso, como que eu faço para fazer isso como você fez? Eu preciso de ter de mudar a minha vida. A minha esposa deixou de mim, porque não aguenta mais de tanto que eu bebo, minha vida agora não. Então ele começou a explicar, começou a mostrar, e disse depois que voltaria lá para a gente conversar mais, explicar sobre o Evangelho para ele. E só que daí resolveram, por causa do material, voltar. Mas diz ele que estava ansioso para voltar, porque ele queria voltar naquele lugar. Mas diz ele, quando ele veio embora para cá, ele veio com tanta alegria de ter falado com aquele borracheiro. Aquilo deu uma alegria tão grande no coração dele. Ele estava muito desanimado, assim, ele estava assim meio sem empolgação naquele lugar, meio que sozinho, longe da família. Mas quando ele falou, quando ele testemunhou, quando ele pregou o Evangelho, que ele viu a oportunidade de uma pessoa ser salva, então aquilo alegrou seu coração. Sabe, irmãos, o crescimento da igreja, as conversões, os frutos que geram dentro da igreja, que são frutos daquelas que o Senhor Jesus Cristo falou, que vem do coração, que por causa da palavra de Deus, os crentes produzem frutos, e produzem mais frutos, e produzem muito fruto. Isso alegra o nosso coração. Muito mais se nós estivermos também envolvidos no mesmo trabalho, na mesma conquista. Quando vemos que almas estão se convertendo, pessoas vão se batizando, quando se fala para alguém, eles atenta para aquilo que se está falando. Havia crescimento lá na igreja de Atos, no capítulo 15, versículo 3. Atos 15, versículo 3 diz: e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Olha, fonte de alegria. Onde estão as fontes ou as minas que podem trazer alegria lá do fundo? O Senhor Jesus Cristo experimentou um período muito turbulento nos últimos dias. Ele também se entristeceu bastante. No Getsemane ele falou assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele chamou seus discípulos para até orar com ele, vigiar com ele. Mas os discípulos não conseguiram fazer isso. Mas Isaías 53:11, lá atrás, profetizou a respeito desse sofrimento que ele teria. E ele disse assim: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do penoso trabalho.
Então, um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho feito com compromisso, às vezes até mesmo com alguns dissabores. Mas quando é feito sob o comando, a direção do Senhor, tudo isso depois vai ser página esquecida, porque vai também gerar alegria no coração de todo crente. As promessas de Deus também é outra mina de alegria. No Salmo 119, versículo 162, o salmista disse: alegro-me com as tuas promessas, como quem acha grandes despojos. As promessas de Deus podem aliviar aquelas momentâneas dores. As promessas do Senhor podem aliviar o nosso sofrimento. Paulo mesmo disse isso. Tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O que ele estava em vista ali? Apesar do sofrimento presente, ele estava visando a promessa de tenha por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Então, as promessas de Deus também constituem minas que podem nos trazer alegria. E assim nós temos a prática da justiça, também gera alegria no nosso coração, quando nós fizemos alegria. O socorrer aos necessitados também gera satisfação. Como é bom quando nós podemos ajudar alguém, de ver a felicidade no rosto de pessoas, quando nós damos de nós, quando nós fazemos um sacrifício em prol de outra pessoa. Às vezes deixamos algo de nós, renegamos algum privilégio em favor de outro. Socorrer aos necessitados também podem gerar alegria. Nos Atos 20, 35 diz: mais bem-aventurada coisa é dar que receber. E em Tiago, capítulo 1, versículo 2, para terminar um pouco mais sobre essas considerações das minas: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Tende por motivo de alegria o passares por provação. Mas normalmente não é assim que acontece, porque nós sempre falamos: irmão, o irmão não sabe a provação que eu estou passando, o irmão não sabe o sofrimento que eu estou vivendo, o irmão não sabe. Tiago orienta: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias provações. É interessante a sequência do versículo, porque ela vai gerar em nós motivos de alegria. Então, na verdade, o que é então a prática da alegria? A prática da alegria é a arte de oferecer resistência à tristeza por meio do gozo proporcionado pela presença de Deus. Na vida daquele que busca honesta e continuamente. Depende da descoberta e exploração das muitas e variadas minas de alegria que estão à margem do caminho em direção à vida eterna. Então nós não precisamos de ser pessoas tristes. Podemos ter tristeza sim, assim como o Senhor Jesus Cristo teve, assim como tantos outros cristãos tiveram, como outros personagens da Bíblia teve. Sim, sim.
forte. Não permita. Tudo com vistas à glória de Deus, né? Tudo para glorificar. A mulher samaritana, o Senhor Jesus disse para ela que aquele que cresce, ele falou, que aquele que crê em mim, eu farei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então essa fonte ali é o que realmente sacia o crente. Ele tem como buscar, tem os meios, tem os lugares, tem os motivos, tem eu disse minas, a expressão que eu usei para minas. Embaixo dessas minas tem uma fonte cheia, né, que constitui a nossa alegria. Pensando bem, Neemias 12:3 diz que relata as vozes de alegria provocadas pela restauração e dedicação dos muros de Jerusalém na época de Esdras. E foram ouvidas esses gritos de alegrias a uma grande distância, né? Que o digam os torcedores fanáticos, né? São momentos de alegria, na verdade, né? Não constitui a essência ou a verdadeira alegria, mas quando você está alegre, muito alegre, é possível até que se grite, né? Miriam, quando ficou alegre, bastante alegre, ela saiu cantando de alegria e dançando, porque viu que os egípcios foram mortos, né? Aqueles que eram seus inimigos estavam na praia. No Salmo 42, versículo 4, também nos lembra com saudades da multidão em festa, por ocasião das procissões à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Quando eles marchavam em direção ao templo, quando eles iam para festejar ao Senhor, como eles estavam alegres, felizes por causa da presença do Senhor. Mas nem todo tempo é tempo de alegria. Nem todo tempo nós podemos dizer que estamos alegres. Nos vem a tristeza, como nós já lembramos do Senhor Jesus Cristo, que pelo menos em 3 situações ele chorou. Na morte de Lázaro, ele chorou. Jesus chorou sobre Jerusalém quando ele estava sendo rejeitado. E também ele se entristeceu muito no Getsêmani, quando ele estava sendo levado para a morte. O apóstolo Paulo também, no Romanos capítulo 9, versículo 1 até o 5, quem que pode ler para nós esse versículo, esse texto? Gostaria de ler esse texto. Romanos capítulo 9, verso 1 a 5. Estamos próximos de encerrar.
Então, o apóstolo Paulo também diz: eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração por causa da sua nação, que estava rejeitando o Senhor Jesus Cristo. De onde veio o Senhor Jesus Cristo? Jó também, ele se entristeceu. Jó capítulo 31, versículo 29. Jó 31, verso 29. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu. Vamos ver o versículo 28. Também isso seria delito à punição de juízes, mas assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e me exultei quando o mal o atingiu. Se a gente da minha tenda não disse: ah, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? Então Jó estampou a tristeza também que estava no seu coração. Em Tiago capítulo 4, versículo 9, nós temos um apelo para os cristãos. Tiago capítulo 4, versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Paulo estava falando aqui por causa dos problemas que poderiam estar acontecendo dentro das igrejas, entre os irmãos, contendas, discórdias. Então, que aquela alegria falsa deles, que se convertesse em tristeza por causa do que havia de errado. Mas nós aprendemos no Salmo 30, versículo 5, que ao anoitecer vem a tristeza, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza não deve durar para sempre. Ela deve se cumprir o seu papel e de ser novamente substituída pela alegria. Por isso que nós temos que buscar fortemente e firmemente nas promessas do Senhor, naquelas minas que nós já lembramos atrás, né, que é o crescimento, as promessas de Deus, a prática da justiça, lembrar que estarmos cheios do Espírito Santo, porque nos vai também trazer grande alegria. E para encerrar, gostaria de deixar esse versículo aqui. Busque continuamente a Deus, pois na sua presença há plenitude de alegria. Salmo 16, versículo 11. Constantemente nós temos para o crente momentos de tristeza, para o descrente momentos de alegria. Que a presença do Senhor certamente vai nos trazer o equilíbrio espiritual, o equilíbrio emocional, e nós vamos ser realmente pessoas ricamente abençoadas pela sua presença, pelo conforto que a sua presença nos traz e pelo sustento que Ele nos traz pela sua palavra. Então a prática da alegria, como todas as outras práticas que já vimos até agora, são importantes para um testemunho aí fora, para o estilo de vida que nós temos como falar e demonstrar nossa alegria. Gostaria de deixar a liberdade, se algum irmão queria ainda falar mais alguma coisa, ou considerar algo mais sobre a alegria. Eu sei que faltou muitas coisas para lembrar. Mas que a palavra de Deus nos abençoe ricamente e possa encontrar um lugar em nossa vida para manifestarmos a alegria do Senhor. Amém.